Seja bem-vindo ao FuturoCast, o podcast que te prepara para o amanhã. Nós somos um programa que nasceu de uma parceria com a Rede Cidadã e a Faculdade Patos de Minas. Estamos aqui no FuturoCast, o podcast que te prepara para o futuro. Esse é um projeto da Faculdade Patos de Minas e da Rede Cidadã. Eu sou a Andressa, estarei como host desse podcast e aqui nós vamos aprender muito sobre empreendedorismo, inovação, sobre planejamento, desenvolvimento e muito mais. Para essa primeira temporada do podcast, nós temos uma dinâmica. Cada episódio ele tem um tema que é relacionado a um curso de graduação da FPM e hoje vamos de Medicina Veterinária. Eu estou aqui com a Sandra, que é coordenadora do curso de Medicina Veterinária, e com o nosso convidado, Vladimir Fortes. Já quero começar agradecendo vocês pela presença. À disposição. Nós que agradecemos. Eu vou apresentar aqui o currículo do nosso convidado, para vocês entenderem com quem que nós estamos hoje. Hoje eu vou dizer que o podcast venceu. Temos um diretor aqui, hein? Vladimir, ele é formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Lavras, mestrado em Nutrição de Monogástrico pela Universidade Federal de Viçosa, MBA em Gestão Estratégica Empresarial pela USP e MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria pela FGV. Vlad, mais uma vez, bem-vindo e muito obrigada. Nós vamos bater um papo aqui na temática Medicina Veterinária e eu quero começar te perguntando por que Medicina Veterinária? Tá, eu acho pouco provável que alguém tenha ido Medicina Veterinária que não tenha começado gostando de animal, né? Difícil. Eu acho que esse aí... requisito. Esse aí acho que é o start da esmagadora maioria e comigo não foi muito diferente. Mas eu fui para Medicina Veterinária buscando, na verdade, equino. Eu sempre gostei, enfim, infância tinha muito contato com equinos, né? Antes de eu vir, eu sou natural de São José dos Campos. Antes de eu mudar para Minas, nos últimos 5 anos, eu montava lá. Então, eu entrei dentro da veterinária buscando equinos. Uhum. Aí, Cavalos, para os leigos. Cavalos, exatamente. E aí, dentro dos processos internos da faculdade, enfim, e demandas pessoais mesmo, fui dando outro caminho. Uhum, perfeito. Então, já é uma prerrogativa. Gostar de animais, Medicina Veterinária. E você, Sandra, como é que você foi parar na Medicina Veterinária? Pelo mesmo motivo, né? Sempre gostei demais de animais e o meu foi um pouquinho diferente, né? Porque eu gostava por causa do meu pai, resolvi fazer engenharia civil. Aí no 3º ano, na minha escola, tinha aquele encontro vocacional para saber realmente a sua vocação. Aí foi um professor da UFO, professor José Eustáquio, né, da UFO, muito famoso, muito conhecido. Ele foi fazer a palestra lá, né? Aí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer na minha vida. Há tempo ainda. Uhum. Aí eu fiz o vestibular e entrei, estou aqui. Fui aluna dele, né? Já é um dado interessante. Convidei ele para vir para Patos fazer palestra para a gente. Algumas vezes já. Eu não tinha me tocado que poderia ser isso mesmo, porque parece óbvio, né, agora que vocês falaram, mas eu nunca tinha... Acho que é a mudança dos caminhos que são outros fatores afetam. Nós vamos falar disso também, porque muita gente entra na faculdade com uma ilusão e lá a gente descobre outras coisas, né? Nós vamos falar disso. E você falou que você é do interior de São Paulo, veio para Minas para estudar? Ou já ia vir mesmo e depois você foi para Lavras? Pra Viçosa. A família dos meus pais, ela é de Minas, né? E isso me estimulou porque tinham boas faculdades de medicina veterinária em Minas. Então era um acesso mais fácil, mais tranquilo, enfim. Me senti confortável na época. E então eu vim realmente para vim 3º ano e cursinho em Minas já, que foi a época que eu mudei, aí, com meus 17, 18 anos. E daí eu fui dando sequência na minha carreira já veio focado interna. Pra isso, então. Eu vim por causa da veterinária. Ótimo. E o mestrado? Veio logo em seguida? Veio depois? Como que foi? Pois é, o mestrado, na verdade, foi um acontecido muito bem-vindo. Porque quando eu me formei, eu realmente ansiava bastante por começar a trabalhar, né? Querendo independência, começar a ganhar meu dinheiro, enfim, que eu acho que isso aí muda em poucos casos também.
E aí eu tive uma oportunidade, na época eu ainda não tinha fluência em inglês, e eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos para ficar um tempo lá. E aí, assim, no meio do caminho aconteceram alguns contratempos que eu acabei não indo. E nisso eu já havia voltado para Viçosa, né? Que minha graduação foi em Lavras. E eu já tinha começado alguns trabalhos internos dentro da zootecnia, porque o meu mestrado em nutrição é no departamento de zootecnia, né? Mas então você emendou ele logo após... Porque aí, enquanto eu trabalhava, deu errado a viagem para os Estados Unidos e eu fiquei dentro do departamento, concluí algumas disciplinas como aluno especial e segui dentro do mestrado. No mestrado. Exatamente. Eu já estava com um caminho meio que andando quando não deu certo lá. E aí você foi pro mestrado. E foi muito bem-vindo, né? Os acasos bem-vindos, inclusive. Aquilo que a gente não planeja, mas que deu muito certo. Tem hora que o mundo sabe melhor pra gente com certeza. o que é bom e o que não do que a gente mesmo. Eu sempre digo que nós somos muito ruins em planejar. E principalmente jovem, e principalmente dentro da universidade. A gente faz um caminho, mas... É uma época que a gente tem muito idealismos, né? Sim. Então, muitas das vezes você quer fazer uma coisa por idealismo, mas à medida que você vai fazendo, você vê que aquilo ali não é real, né? Não é pé no chão. Exato. E a gente precisa, então, de uma coisa que seja mais real, né? Que você goste, mas que ponha dinheiro no seu bolso. É verdade. Né? Que Então, tenha isso mercado. Isso eu falo muito. O choque de alunos realidade, também. ele faz parte da graduação. E imagina eu que fiz psicologia, achando que eu ia salvar o mundo, que eu tinha todas essas possibilidades. O mercado de trabalho, ele é a primeira parede que a gente bate, mas faz parte também. Então, você fez o mestrado, e quando é que você foi para o mercado? Quando eu terminei, na verdade, eu nunca tirei o pé do mercado. Ainda dentro da graduação, eu fiz muita questão de estar muito envolvido com o mercado diretamente. Quando eu decidi trabalhar na suinocultura, que foi mais ou menos no 6º período de faculdade, a partir daquele momento eu sempre tive muito em contato com iniciativa privada na área de suinocultura. E como é que foi? Foi uma escolha? Foi um outro acaso? Como é que a suinocultura chegou na sua vida? Na verdade, por um foco, como a Sandra bem disse, por um foco realmente econômico, eu vi que eu precisava de uma atividade que fosse sustentar o que eu tinha de anseio, o que eu desejava para mim, para o meu futuro, e eu achei que realmente trabalhar com equinos talvez não me trouxesse isso, então eu acabei indo para uma área econômica, na verdade, por afinidade com o professor também, né? Ele era da área de suinocultura, era um cara, enfim, espetacular, e ele foi um orientador, literalmente, aí, muito bom em discutir, dar oportunidade, falar, tenta, ver se você gosta, tal. Foi um pai dentro da faculdade. E aí, a partir dele, eu direcionei para a suinocultura. E isso aí já é um drive importante para a gente deixar de recado para aluno. Aluno acha que passa despercebido, né? Não passa, não. Eles acham que os professores não estão observando, mas a verdade é que nós estamos, e a gente sabe qual é o aluno bom, a gente sabe qual é o aluno que merece a oportunidade. Então, estão sendo observados o tempo todo, né? Porque direto a gente é chamado para indicar alguém, né? Para um estágio remunerado, até mesmo para trabalho, né? Sim. E aí, atrás de quem que você vai, né? Atrás daquele que você destacou, né? Daquele que você sabe que vai fazer, que tem comprometimento. Do aluno bom. Então, assim, já fica o primeiro drive, porque Sim, eu vejo importante. os alunos de graduação falando assim, o planejamento deles é, quando eu formar, aí eu vou começar a estudar inglês. Quando eu formar, aí eu vou parar de beber, vou parar de frequentar esses lugares. Quando eu formar, eu vou começar a me vestir melhor, porque por enquanto eu sou estudante. Eles acham que eles têm licença poética para tudo. Licença poética, boa. Visto que aí, ao 6º período, você já teve uma oportunidade. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí eu comecei a direcionar ainda dentro da academia, foi muito bem-vindo, porque quando eu estava formando, eu estava saindo da faculdade com 3 propostas de emprego já. Porque, na verdade, eu já estava com a cara no mercado, já tinha tempo, né? Já deu tempo das pessoas me conhecerem. Fiz estágios vezes seguidas. Enfim, férias, a maioria das minhas férias eu estava sempre viajando e fazendo estágio, trabalhando e correndo atrás. Então, não. Foi uma construção, sem dúvida nenhuma. Pagou o preço e colheu os frutos. E conta para nós, assim, um breve relato da sua história na suinocultura. Começou ali, no 6º período. E aí, como é que isso evoluiu? Tá, vamos pegar daí. Aí eu fiz
enfim, segui. Ele era uma pessoa de sanidade, na verdade, esse professor que me orientou. A partir disso, ele foi abrindo porta dentro da iniciativa privada mesmo para eu conhecer um pouco mais a atividade. Porque uma coisa que eu sempre me perguntei, e acho que isso é importante você se perguntar assim, como que é a rotina do trabalho que você está decidindo para a sua vida, né? Porque a gente vai passar 80% do nosso tempo fazendo isso. Uhum. Então, se a gente opta por uma coisa que a gente não tem afinidade, isso sai muito caro, né? Então, assim, eu comecei a ir para dentro da iniciativa privada, comecei a conhecer um pouco mais da atividade, me identifiquei, já tinha uma pegada mais econômica por se tratar de produção animal mesmo, né? Isso foi uma coisa que também me chamou a atenção, eu achava que fazia muito sentido, achava que tinha um leque de outras oportunidades ali. Ainda na graduação, eu fiz um negócio muito atípico para os estudantes de veterinária, eu puxei 2 cursos da administração, tanto que muito pouca gente entendeu por que eu fiz isso. Dentro da graduação, eu puxei comercialização agrícola, nunca esqueci disso, e marketing. Nossa, isso aí agora é recomendado. É recomendado? Dentro do currículo da veterinária. Marketing. Não, na época... Na DCN de 2019 entrou, é obrigatório E que bom, agora. e que bom, isso é importante, porque faz total sentido, né? E na época tinha uma feira de marketing na cantina da universidade, e aí de repente chega o pessoal da veterinária, tô eu lá dentro da feira de marketing da cantina, ninguém entendia nada, né? Ninguém entendia nada. Falei assim, o que você está fazendo aí? Mas justamente porque na hora que eu optei por uma área que tinha uma pegada um pouco mais econômica, que tinha um viés econômico, eu entendi que assim, que complementar a minha formação seria importante. Então... Dali eu saí com essa preparação, eu tinha essas opções, eu optei por isso para os Estados Unidos, que na minha área, acho que todas as áreas é importante ter um bom nível de inglês, né? Então você foi para estudar inglês? Eu iria para estudar inglês, na verdade eu fui aprender inglês depois dentro da minha carreira mesmo, né? Mas eu iria principalmente por causa do inglês, mas ia estar dentro da suinocultura, só que fora do país. Aí acabou que não deu certo, eu entrei no mestrado, né? Aí do mestrado, as histórias vão acontecendo, por isso que a gente tem que estar sempre batendo a enxada na terra, que uma hora vem. O meu experimento de mestrado foi dentro da granja de um dos meus principais clientes hoje. Que é nutrição, foi que você trabalhou? Hoje eu estou trabalhando com nutrição, mas eu iniciei minha carreira na genética. No mestrado foi nutrição. Foi. Exatamente. E aí eu conduzi o meu experimento de mestrado em uma granja mesmo, uma granja comercial. E aí, só para ir trazendo um pouco de prática, o que é um veterinário dentro da granja? Você fazia o quê? Eu fazia o que os funcionários fazem, porque assim, é muito difícil de você coordenar, ou você orientar, ou você gerir uma coisa que você não conhece a operação. Né? Até na minha forma de trabalhar isso, hoje eu carrego bastante disso. Mas assim, os estágios na suinocultura, eles passam por todos os setores. Então, ajudava a tratar, ajudava a limpar, ajudava a misturar ração, carregava saco nas costas. É uma mão de obra operacional 100%. Mas foi isso que me deu embasamento para entender como que a atividade funcionava, aprender a comunicar com quem executa a operação, porque o sucesso da nossa profissão passa muito por isso. Se você não sabe comunicar com quem executa a operação, com o funcionário que conduz os manejos e faz os tratos e as limpezas, você não consegue executar, porque se você não for claro para poder orientar, não é você que executa o dia a dia, né? Então, foi assim. E aí, de lá, eu saí de dentro da granja dele com uma relação com os donos excepcional, né? E na época ainda não tinha um direcionamento certo de onde que eu trabalharia. Mas na saída do mestrado, eu de novo já tinha 3 propostas de emprego de novo. Só que aí algumas já estavam alocadas dentro da minha área do mestrado, que era na área de nutrição mesmo. Mas eu optei por ir para uma empresa de genética, que é uma empresa daqui de Patos, que na verdade foi a minha formação pessoal, profissional, foi consolidada lá dentro, né? Então você estava lá em Viçosa. Você estava lá em Viçosa, terminando um mestrado dentro de uma granja e se conectou com uma empresa aqui de Patos. Foi, porque eu queria conhecer um outro mercado, além do mercado de lá, porque eu já tinha rodado muito o mercado de lá. Eu sabia que o mercado era grande. Você achou?
Atrás dos professores. Eu pedi orientação, na verdade, foi de uma pessoa do mercado que eu fazia muito estágio. Eu pedi para que ele abrisse uma porta para eu poder vir aqui para o Triângulo. Para eu conhecer um outro modelo de suinocultura, para sair um pouco da região, porque era uma região que eu já tinha rodado bastante. Eu queria diversificar isso um pouquinho. E essa área de genética é extremamente... Patos, assim... Foi berço da genética no Brasil em vários aspectos, né? A gente pode listar aí as principais empresas do mercado. Elas tiveram em algum momento sedes aqui e uma delas ainda tem sede aqui em Patos, né? Então, foi quando eu tive acesso realmente com as empresas de genética. Na verdade, na época, eu vim até para uma outra dessa que eu trabalhei por tanto tempo, né? E conheci, me consolidei, fiz mais um network aqui, né? Voltei para lá. Terminei o meu mestrado e aí uma das propostas que eu tinha era para vir para cá, para uma empresa de genética. E tem muitas empresas, né, que trabalham com suinocultura aqui em Patos, né, na região. Muitas. É uma das atividades muito fortes aqui da região do agro, né? Tanto empresas grandes quanto pequenos produtores, né, que vai somando, Também. Tem um volume bom, né, de fêmeas em produção aqui. Tem alguns produtores, algumas empresas grandes também, né? Tem a própria cooperativa Suinco, né? Que traz força e robustez para a atividade da região também. Então é uma área forte. Associação de suinocultores também, da Astap, sim. Na minha carreira, aqui, né? Eu fui diretor da Astap durante algum tempo, desenvolvi alguns trabalhos também. Então, a gente está desenvolvendo um trabalho também lá com a FAB, lá. Estamos pensando até em fazer um curso de pós-graduação para o ano que vem. Sim, focado em suinocultura? Isso. Olha só. Montando um grupo de estudos bem forte na suinocultura, sabe? Para a gente deixar essa área bem conhecida para os nossos alunos e aí no ano que vem já fazer o curso de especialização em suinocultura. É interessante. Tem uma área demanda, muito promissora, né? Tem sim. E assim, daqui saem muitos profissionais para outras regiões também, né? Aqui na nossa região é a segunda maior bacia leiteira do Brasil, só perde para o Paraná, né? Então, assim, é uma outra área aí que tá viva, né? Precisando, que demanda mão de obra da nossa formação também. Tem amigos que trabalham dentro da e a gente pensa em fazer o aluno ele focar na suinocultura desde a graduação, sabe? Para ele isso sair faz diferença. Forte ali. Faz diferença. Né? Quando eu formei, ainda tinham duas atividades, tanto suinocultura quanto avicultura. Ela absorvia com mais facilidade profissionais que não trouxeram o histórico na atividade, só que isso amadureceu e mudou. Hoje, um profissional que está formando, se ele já não trouxer uma bagagem ali, assim, ele tem mais dificuldade para abrir portas. Aí depende do perfil dele, né? Se o perfil dele encaixar dentro do que a empresa tá pegando, porque vai ter que ser treinado de qualquer forma, mas é muito bem-vindo que ele construa isso com antecedência, né? Afunila já, né? Porque sim. A graduação, de uma forma geral, não só da medicina veterinária, mas qualquer graduação, ela é muito ampla. E a gente só vai afunilando no mercado, quando a gente entra em mercado. Fazer isso na graduação, você sai muito, você não sai generalista. Você já sai especialista, que já é uma baita de uma vantagem. E até mesmo a forma como você utiliza e você absorve assim, as disciplinas da sua área, quando você já começou a direcionar, é muito diferente, né? Eu peguei as disciplinas de suinocultura, eu já estava fazendo estágio de suinocultura já tinha algum tempo, então a forma como você dá atenção, a forma como você conecta aquilo com a realidade, então isso é muito bom. E você vai virando referência na área. Vira. Minhas turmas eram pequenas, as turmas de Lavras, quando eu entrei, elas eram pequenas, né? E até o último ano de faculdade eu era a única pessoa de suinocultura na minha sala. Aí depois uma outra pessoa no último ano optou também por ir para a suinocultura e foi direcionando e realmente ele está na atividade. Porque geralmente nas grades, né, curriculares dos cursos, a suinocultura geralmente é mais para o final mesmo, né? Doença de suíno, suinocultura é mais para o final mesmo. É sim. Então, por isso que a gente quer divulgar antes, mostrar, né, trazer palestrantes, mostrar profissionais da área, para poder já abrir, né, essa visão do aluno mais cedo. E dar a liga para o mercado, porque o mercado está buscando, né? Sim. O mercado busca quem é especialista, então faz toda a diferença. E aí, Vlad, retomando a sua história, então você veio para Patos e você veio para qual função? Porque você ficou muitos anos na instituição, Fiquei, na verdade, eu
trabalhei na DB muitos anos, eu faço questão de falar o nome da empresa, porque na verdade foi minha formação pessoal e profissional, porque a gente se forma enquanto pessoa na hora que você começa a trabalhar, sem dúvida nenhuma, né? 80% do nosso tempo está aqui dentro, né? Está dentro do nosso trabalho. Então, fiquei muitos anos. Quando eu saí do mestrado e vim para a DB, eu entrei dentro da produção. Eu fui gerente de produção. Você já veio pelos gerente? próximos 5 anos, foi, porque eu já tinha um pouco de bagagem já, né? E tinha suporte também, tinha suporte de consultoria para ajudar a terminar a formação, mas eu entrei como gerente de produção e eu fiquei dentro das grandes internas da empresa pelos próximos 5 anos. E que, na verdade, foi extremamente bem-vindo, porque aí realmente me deu uma bagagem muito robusta de produção, de conhecer produção, como lidar com as equipes, construir equipe, né, como buscar números, ajustar manejos. Era uma empresa, como é uma empresa de melhoramento genético, eu comecei a lidar direto com programas de melhoramento genético, granjas núcleo, granjas multiplicadora, granjas comerciais, o que é um animal de reprodução que vai para o mercado, o que é um animal... Então, assim, foi uma experiência muito boa, muito boa. Então, quando eu entrei dentro da DB, meus primeiros 5 anos foram totalmente direcionados para dentro da produção. E você ficou lá quanto tempo ao todo? Foi próximo de 20 anos, né? 20 anos de Você DB. ainda tá na DB? Não, eu saí da DB tem 1 ano e pouco, quase 1 ano e meio. Mais ou menos. É uma faculdade 4 vezes, né? É uma faculdade 4 vezes. E numa intensidade 10 vezes. Exato, exatamente. E numa intensidade 10 vezes. E lá dentro você teve quais posições? Gerente de produção? Eu comecei como gerente de produção nos 5 primeiros anos. Depois eu fui para o mercado para fazer pós-venda. Na verdade, o negócio de genética mesmo, ele tem uma demanda de serviços técnicos no mercado para acompanhar os animais. Então eu peguei que a gente chama de key accounts, né? São as principais contas, né? Para poder fazer trabalho de desenvolvimento técnico. Eu fiquei nesse cargo mais uns 3 anos, eu acho. Aí daí eu migrei para a área de negócio, comecei a ir para a área comercial mesmo, né? Que aparentemente é muito distante do que eu fazia, né? Né? Tinha formação em nutrição, era veterinário, mas é uma outra área que absorve a nossa formação muito forte, muito forte. A área comercial de uma forma geral. De uma forma geral. Aí, depois que eu fiquei esses 3, 4 anos atendendo grandes contas, né, fazendo pós-venda, eu assumi uma região comercialmente mesmo, que foi a região daqui do Triângulo, Alto Paranaíba, Goiás e DF. E o comercial é o quê? É ir lá no cliente mesmo? O que era a sua rotina de um médico veterinário comercial? Comercial. Tá. Na verdade, assim, a minha história, a área comercial, ela é distribuída em vendas simples e vendas complexas, né? Tem vendas que são simples, você chega, apresenta um produto e executa uma venda ou não. Tem outros produtos que demandam a construção de um modelo, né? E minha carreira me colocou dentro desse modelo de vendas complexas. E a formação técnica era muito importante, porque as vendas eram extremamente técnicas, né? Sem ter um embasamento técnico para argumentar o porquê do impacto econômico daquilo, disso, enfim, né? E entender o que é a dor do cliente, isso é muito importante, porque eu tinha ficado 5 anos dentro da produção, então era muito fácil de eu entender assim, as necessidades deles, isso me ajudou muito a desenvolver negócios. Então eu ia e apresentava assim, as propostas do que poderia agregar, entendia primeiro o que o sistema de produção dele demandava, entendia como que o produto que eu tinha nas mãos poderia se adequar e ajudá-lo nas buscas econômicas e produtivas dele. Em cima disso a gente vai construindo um argumento, faz uma validação. Mas era isso então, você deslocava até o cliente. Deslocava até o cliente, entendia a dor. Sim. E entregava a solução para ele. Na verdade eu comecei a viajar na minha carreira logo depois que eu saí da produção. Até mesmo aqui dentro, quando estava na produção, como são várias fazendas, eu deslocava, mas eu fazia deslocamentos de 1 hora e voltava, né? Dormia todo dia em casa. Só até a propriedade e voltava. Aí depois, na época que eu estava fazendo pós-venda, eu já ia até o cliente para ver como que estava a produção dele, ver o que ele precisava de ajustar, né? Dentro do material genético que eu trabalhava na época, enfim, e fazia esses ajustes técnicos mesmo.
E continuei indo nos clientes, só que com outro intuito, em fazer negócio com eles. Entendi o que eles tinham, o que eles precisavam, explicava como que o meu produto poderia se adequar às demandas internas dele, e vinha a equipe técnica dando suporte depois da venda, né? Que era o pós-venda, que foi o que eu desempenhei durante um tempo. Que era a sua equipe, que você fazia gestão. Exatamente, que era uma equipe que já vinha da formação que eu tinha antes já. Aqui, você é um case de sucesso e pronto, já estou dizendo. E você vem contando uma forma linear, né? Formei, fiz mestrado, fui convidado, vim para o mercado, já comecei como gerente e numa jornada dentro da DB de 20 anos. Então parece assim, né? Só sucesso. Você tem alguma história que não é só de sucesso, alguma coisa que você teve que aprender, levou um feedback do tipo assim, Vladimir, se você não melhorar isso, você não vai ficar... Ela tem várias ou é só eu que ando levando esporro na vida? Quanto tempo que a gente tem? Só pra gente achar assim, pra gente não falar assim, não, mas... Olha, eu vou contar duas. Eu vou contar as duas breves, porque tem uma que, assim, não foi exatamente um puxão de orelha, né? Mas tiveram puxões de orelha também, né? Mas é porque na carreira da gente, a gente vai lidar com isso. E aí, pelo objetivo nosso aqui, eu acho importante entender isso, né? Por exemplo, nessa ida para os Estados Unidos que eu ia, na verdade, foi uma pessoa interna que era vinculado à empresa que eu ia para os Estados Unidos. Ele tinha uma empresa no Brasil também, tinha uma granja aqui no Brasil. E eu fui trabalhar nessa granja durante um tempo antes de ir. E esse gerente dessa granja, que era vinculado à empresa fora, ele fazia várias coisas erradas lá dentro. E ele se sentiu ameaçado por eu estar lá dentro, porque eu já tinha visto o que tinha acontecido. Ele ficou ameaçado porque ele via que eu estava orientando para corrigir algumas coisas. Por mais que tivesse jeito, ele se sentiu ameaçado em algum momento. E foi ele o responsável por cancelar a minha viagem para os Estados Unidos. Ele boicotou. Ele inventou. Depois eu fiquei sabendo quais que foram as histórias, mas enfim, isso não vem ao caso. Assim, a única coisa que eu tô querendo mostrar aqui é porque a carreira nossa, seja ela de sucesso ou não, ela é regada de intempéries, né? Ela é regada de pedras, é regada de caminhos que parece que você parou de ir para onde você está buscando, mas você está dando a volta numa pedra, você está escalando uma pedra, faz parte. Então, esse aí foi um. E, assim, dentro da minha história profissional mesmo, deixa eu achar aqui um puxão de orelha que vale a pena contar, né? Porque são vários. Às vezes o mercado bate muito na gente, mais do que, às vezes, até internamente dentro da empresa, né? Mas sim, por, às vezes, dar uma direção que eu acreditava, sempre tive opinião muito forte, né? Dar uma direção no trabalho que eu acreditava, e às vezes não era exatamente aquela direção que a empresa estava querendo, e chegava, Vladimir, não, você quer fazer isso, mas a gente precisa de ir para cá primeiro, tal, enfim, isso faz parte também da nossa formação, né? E seja diretamente com puxão de orelha ou com aprendizados, o mercado vai bater na gente. Não acha que a guerra vai ser fácil, porque então não você também teve que contornar as suas pedras, muitas né? Porque vezes, contando assim parece, né? Que vezes. Prodígio, meu Deus, não, que vida muitas maravilhosa. Vezes. E assim, é verdade que quanto mais sucesso você tem, mais gente para mandar pedra também tem. Então é proporcional. O caminho ele é árduo. Se você não tiver sucesso, todo mundo te deixa mais esquecido lá e você passa desapercebido. Mas você também... Então são... Eu falo que o topo da montanha ele é um lugar muito solitário, né? Muito, muito. E a escalada é dura. E quanto mais você sobe, mais você deixa pessoas pelo caminho... mais você é malquisto. Perfeitamente colocado. Mais sozinho você sobe, parece que menos graus faz lá em cima, é frio, é solitário, mas mais responsabilidade no que você fala, mais responsabilidade nas suas ações, nas suas atitudes. Isso tem peso, tem cobrança, né? Pessoas, enfim, que às vezes queriam estar lá também e não estão. Tem que lidar com várias coisas. Certamente não é linear, tá? Não, eu imaginei. Sandra, e você? Porque a gente idealiza a vida de professor, né? O professor tá lá na frente, contando, e é mestrado, e é currículo Lattes pra lá, e conta que fez isso, e a gente idealiza. Eu lembro, assim, de idealizar a vida dos meus professores, falar assim, ai, meu Deus, eu quero ser como ela quando eu crescer. E a gente, enquanto aluno, porque cabeça de aluno, não independente
independente da idade que você tem. Você sentou na cadeira, parece que você vira uma chave, você vira a cabeça de aluno. E eu lembro da sensação de idealizar e achar que a vida do professor era isso, né? Ah, ele formou, ele fez mestrado, aí ele conseguiu uma oportunidade, agora ela é coordenadora do curso, e que ganha bem, que vida boa, né? E as suas pedras do seu caminho, teve alguma assim que você teve, daquela assim que você teve que desviar bonita? Tem várias, porque, assim, às vezes, o meu caso ainda é um caso diferente, né? Porque eu tive que deixar minha cidade, deixar minha família, meus filhos, e vir trabalhar e ficar uma semana longe de casa, né? Ainda tenho isso. Mas, assim, dentro da minha profissão, eu sou apaixonada pelo curso de veterinária. Eu vejo ele falando de suíno, eu falo assim, nossa, eu quero ir lá fazer, apesar de que a minha área é outra. Os meus professores viajaram para fazer castração de equinos. Nossa, que vontade de estar lá, que vontade de fazer. Mas eu escolhi uma outra área, né? Mas sou apaixonada pela veterinária em si. E, assim, toda vez que eu vou sair de casa para poder vir para cá, domingo à tarde, já começa a deprê, né? Porque eu vou viajar e deixar os meninos. Mas quando eu tô aqui, gente, é maravilhoso. Eu amo estar em sala de aula, amo dar aula prática, ensinar, sabe? É a coisa que eu escolhi, que eu sou feliz demais por ter feito essa escolha. Escolher é abrir mão, né? E sabe, assim, sou felicíssima, né, com a escolha que eu fiz na minha vida, em relação à profissão. E, assim, além, né, dessa área, porque eu deixei tudo, eu investi tudo na área acadêmica, sabe? Então, eu fiz, né, a minha parte da veterinária para fazer diagnóstico imunoparasitológico, mas depois eu descobri que o que eu gosto mesmo é ensinar, né? Então, eu fui fazer mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, inclusive. Mas, assim, é o que eu amo fazer, sabe? Pesquisa também, adoro. Então, é professora de carreira. Sou. Mas contando, não parece que é fácil, né? Nossa, mestrado, doutorado, pós-doc. Então, mas para eu fazer isso foi pagou difícil. Um preço, né? Quando eu terminei o doutorado, eu já saí em seguida para fazer o pós-doc. Eu saía de Patos e viajava para Belo Horizonte, que eu fiz na UFMG. Então, eu já saía daqui, eu nem passava em casa. Ficava lá até terça-feira. E aí eu voltava direto para cá. Então, eu ficava uma semana sem ver meus filhos. Tem o preço. Aí eu fiz em um ano esse pós-doc. E foi um ano, assim, de muita luta. Mas, né, eu acho que não tem nada que você consiga, assim, que você valorize, que não, né, não tem uma luta por trás. Né? Devolve. Mas voltando à veterinária, eu já tive a oportunidade de estar com o Vlad em algumas reuniões. E eu lembro o dia que eu descobri que ele era médico veterinário. Porque pra mim ele era um executivo de vendas. E aí eu tava lá e ele falou, não, eu sou médico veterinário. Eu falei, o quê? Eu falei, não, você tem certeza? Porque sempre era reuniões de indicadores, de venda, expansão, pós-venda, gestão de pessoas. Eu caí o queixo, eu falei, pronto, agora ele é médico veterinário, era só o que me faltava. E isso mostra para nós, assim, o quanto que a boca do funil, ela é muito mais larga. Porque, eu falando eu leiga, que não sou da medicina veterinária. Acho que quem forma em veterinário, o que vai fazer? Vai cuidar ou de animal grande, ou de animal pequeno, ou de ave, ou de cavalo, alguma coisa assim, mas sempre relacionada. Mas as possibilidades do mundo, elas são infinitas, além da academia. Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o curso de Medicina Veterinária, ele forma um profissional que pode atuar em mais de 80 áreas diferentes. Olha isso. E a gente está divulgando isso, e são mais de 80 áreas, sabe? Então, a gente fica tentando passar isso, porque a gente está fazendo um programa aí de medicina veterinária em ação, onde a gente visita as escolas de terceiro ano para falar para o aluno, olha, o curso de medicina veterinária não é só você sair, dar banho em cachorro, fazer cirurgia em cachorro e cuidar de boi e cavalo, não, é muito mais. Ter a perícia médica, né, veterinária. Não, são muitas e muitas possibilidades. E muito mais do que a gente está imaginando. A gente estava nos bastidores conversando sobre dados, tecnologia e a medicina veterinária ali. Então, se é 80 mapeada, agora com a tecnologia, com a inovação, com a inteligência artificial, com o chat GPT vindo, imagina o que o veterinário vai poder fazer com os dados que ele tem,
casando ali com demanda de mercado e casando Então. com outras coisas. E a inovação e a tecnologia que já tem. Eu lembro que teve uma das reuniões que ele me deu uma aula de genética suína me contando tanto de tecnologia e inovação. Tem. Que vocês tinham... era uma parceria ou vocês eram clientes da empresa da Dinamarca? Da Dinamarca, na verdade, é uma parceria, né? Nós importamos, a DB importa, né, os animais, multiplica, tem um programa genético em conjunto com eles, coordenado por eles. Hoje o trabalho é feito literalmente em 4 mãos. Uhum. Duas tem brasileiras muita e inovação 2 e dinamarquesas. Muita. A Holanda também é forte nessa área de genética, também é forte, né? Tem um né? professor da Estados UF Unidos também que tem tava pra lá. empresa grande, a Alemanha muito forte. Assim, os bancos genéticos, a maioria dos bancos genéticos mundiais, eles estão na Europa. E uma empresa muito grande dos Estados Unidos também veio da Inglaterra. Então, não, você pega a Holanda, a Dinamarca, a Alemanha, vou colocar a Inglaterra aí por causa dessa empresa norte-americana, são os berços das empresas genéticas. E tem muito dinheiro e muita tecnologia envolvida. Que também é uma coisa que nós leigos, que não somos da área, a gente não imagina o quanto de tecnologia, genética, pesquisa, né, o desenvolvimento. A velocidade. A diferença que está o suíno atual do porquinho antigo, Não, né? E a velocidade que isso está quantidade de músculo evoluindo, em relação assim, chega a ser desafiadora para o mercado. Porque hoje tem tecnologia, pega uma amostra de sangue, você já deduz qual que é o potencial de performance zootécnica do animal por uma amostra. Então, você já seleciona, quando eles são todos novinhos, já seleciona os mais aptos já. Então, assim, a velocidade disso, o marcador genético, enfim, a velocidade dos programas de melhoramento no mundo hoje são impressionantes. E aí eu já trago um insight que eu venho, assim, da conversa. A gente começou o nosso papo, por que você escolheu veterinária? Porque eu gostava de animal. E o que deve ser a maioria, então, dos alunos que entram na veterinária. Mas ao longo já desse bate-papo, eu já vi que não é o suficiente. Se não entender de tecnologia, né? Se não tiver o pezinho na pesquisa, no comercial. Uma coisa, você tem que correr atrás. Você não pode ficar parado. Você tem que investir naquilo que você quer. E aí, falar em correr atrás, e já puxando o gancho quando vocês falam aí, Holanda, Dinamarca, Inglaterra, e aí a gente já citou isso, a questão do inglês. Sim. Que hoje, eu não vou falar, eu vou deixar vocês falarem. Qual que é a importância vocês acham que tem vou falar do acadêmico da veterinária, mas serve para todos. Tem que falar inglês. Tem que falar, eu acho. Por exemplo, no doutorado, você entra com uma língua e precisa sair com outra. Então, eu entrei com inglês e saí com espanhol. Né? Então, pelo menos essas duas aí você tem que saber. Pelo menos dentro da minha área, que foi imunologia e parasitologia no doutorado. Era também, forte. Né? Porque você fazia relações comerciais com a Dinamarca. 100%. E, na verdade, assim, principalmente com o mundo globalizado, né? São poucas as empresas que não têm alguma ligação direta ou indireta com empresas estrangeiras, né? Tá tudo interligado. Então, no meu caso, foi fundamental para o meu crescimento profissional, porque isso que me abriu oportunidade para sentar numa mesa e fazer uma negociação, entendeu? E dentro da minha área, os congressos internacionais, né? sabe? Quando você manda um artigo, você manda um trabalho para um congresso desse, né? Ou para uma revista, você tem que passar seu artigo para aquela língua. Tem que ser, né? E como é que você aprendeu inglês? Pois é. Já que você não foi nos Estados Unidos. Já que teve o boicote. E obrigada a essa pessoa que sabe quem que boicotou, porque ele veio para Patos, virou a nossa referência, ajudou uma empresa patente, casou, fez filho aqui, deixou a genética dele aqui. Obrigada. Obrigada, boicotador. Na verdade, o inglês eu acho que eu acho que ele merece uma atenção especial, porque pouca gente no Brasil, infelizmente, ainda tem fluência em inglês. Isso é muito reflexo que nós somos um país gigantesco, né? Nós somos um país continental. Então, assim, as pessoas podem não falar inglês e desenvolver uma carreira a vida inteira. Só que certamente vão ser muitas portas fechadas e oportunidades que não vão ser abraçadas por não ter fluência, né? Como que eu aprendi? Na verdade, corri muito atrás em cursos. Chegou uma hora que eu fui atrás de conversação, porque eu vi que isso ia ser importante para eu poder trabalhar.
Teve uma fase do mestrado, depois que eu não fui para os Estados Unidos, que eu fazia inglês 1h30 todos os dias, totalmente voltado para conversação. Então, só para ver se eu entendi. 1h30 todos os dias. 1h30 todos os dias. Every day. Não Every single day. Não era segunda, quarta e sexta. Não. Todos os dias. Então... E mesmo assim, quando eu comecei a viajar a trabalho, as primeiras reuniões que eu fiz, nossa... Assim, quando eu comecei realmente a sair do país com mais frequência, eu vi que ainda tinha um bocado para poder lapidar. Então, assim, aí eu voltei já trabalhando, comecei a fazer conversação de novo para poder intensificar isso, direcionada para a área. Mas, assim, o que consolidou mesmo foi trabalhar. Foi ir, falar, viver lá, né? A rotina, viver a rotina com eles, né? Rodar diferentes países. Uma coisa é falar inglês com um europeu, uma coisa é falar inglês com um norte-americano, entender o que você precisa. Então, assim, a fluência realmente foi a prática que me deu. Você passou um tempo fora do Brasil? Não morando, né? Mas com muita frequência eu ia, ficava uma semana, 15 dias, às vezes mais um pouco. Então, isso aconteceu com bastante frequência. Então, foi isso que realmente consolidou. Na prática. Eu tive a experiência também de achar que sabia ter um mínimo do inglês. Aí você chega no interior da Europa, você fala, não, realmente eu não sei nada. Porque uma coisa, nem só na Inglaterra, uma coisa é o inglês de Londres, aí outra coisa é em Liverpool. Aí você vai ali na Escócia, você não entende nada. Uma palavra que os escoceses falam em inglês. É muito diferente. E o inglês americano, então? É muito diferente. Eu acho o americano mais... Ele tá mais... porque a nossa escola... As escolas no Brasil, elas têm uma tendência mais ao inglês norte-americano, né? Mas as escolas que usam mais o inglês britânico, quem vai sente sim, porque... É muita palavra cortada, é muita gíria, né? E é um muito diferente. Né? Não, é carregado dentro dos Estados Unidos mesmo. Você pegar o Texas e pegar na Virgínia, Minnesota, totalmente são muito diferentes, né? Mas foi assim. E assim, voltava para o Brasil e continuava falando inglês aqui, né? Não dentro do Brasil, mas... Porque eu sempre tive contato com eles, tinha negócio com os ingleses, com estrangeiros, reuniões. Então, na verdade, prática não tem jeito. A língua se absorve com prática, né? Eu aprendi espanhol também, mas eu pratiquei menos espanhol, então se precisar eu me viro, mas o que aconteceu? Prática. Por não praticar, eu acabei perdendo muito. Eu fico muito mais confortável falando inglês do que espanhol, apesar de ser uma língua mais próxima da nossa, né? Mas foi assim. Mas realmente. É necessário, né? Já fica o recado. Não, é fundamental, é fundamental. Necessário. Se quer crescer profissionalmente, né? Principalmente se for para a área de produção, mas hoje a área de pet também tem muitas empresas internacionais no Brasil, né? Então, independente da área, eu acho que é fundamental. É básico. E como é que você aprendeu inglês? Eu fiz cursos e aula particular. Escolas formais, ou aprendizagem formal. Porque depois, dentro da área que eu escolhi, tem muito o inglês técnico, sabe? Para termos técnicos, termos médicos, assim, sabe? Então, eu contratei, né, um professor particular para ter esse inglês técnico. E eu fiquei com ele muito tempo. Eu então, vou deixar... assim, era o suficiente para eu fazer 100% de tradução, essas coisas. Assim. Uma dica para os estudantes, porque eu sei que eles vão chorar, tipo, mas eu ainda não tenho dinheiro. E não tem, né? Quando a gente é estudante, a gente toma catuaba, se economizar a semana inteira. Mas existem outras formas. O formato formal de estudar inglês, aula particular, conversação... Mas geralmente as universidades, elas soltam esses cursos, sabe? Então, assim, eles são bastante concorridos, né? Então, você precisa ter... correr para poder conseguir uma vaga, mas geralmente solta. A UFO solta direto. Mas tem um recurso que está no seu celular que chama Spotify e YouTube. A minha forma de estudar inglês é isso. Eu estudo todos os dias, mas só 20 minutos. Mas eu sentia cutucada aqui no meu coração, né? Tipo assim, eu querendo aprender inglês, estudando 20 minutos, aí vem o mentor e fala que é 1h30. Já vou ficar... já vai ficar no meu radar aqui. YouTube e Spotify... De graça, de vez em quando aparece uma propagandinha, mas dá pra pegar. Tem recurso. Se quiser aprender mesmo, tem recurso, né? Por mais que realmente na faculdade a gente ainda
não tem uma capacidade econômica muito boa, mas tem recurso. Se tiver afim, tiver se com quiser, compromisso, dá para fazer. faz. Eu vi o quanto que o meu inglês desenvolveu. Tem 2 anos que eu parei de aula e escola formal. E o tanto que o meu inglês evoluiu. Claro, viajei também, fiz um intercâmbio e tudo mais. Isso Mas ajuda muito. os 20 minutos no YouTube Faz muita diferença. tem me ajudado todos os também. dias, né? A rotina. Isso, é. A rotina é fundamental. A constância também faz toda a diferença. Falar em constância, eu quero puxar um assunto que eu não poderia deixar de falar. Não tem muito a ver com veterinário, mas tem a ver com carreira. Então, a gente tem sua vida aí, executivo, você já falou que viaja muito, aeroporto, mas também é atleta. Sim. Existe um lifestyle por trás disso tudo. Sim, eu sempre tive ligado. E eu já tenho um tempo que eu venho mapeando a vida de executivos para eu saber como é que é. E um ponto comum que eu achei da vida dos executivos é isso: prática de atividade física ativa, um lifestyle pro health, saúde. E você é corredor de montanha? Tem um nome isso? O que é? Tem trail, né? Trail, gente, trail. Tem, na verdade, sim, a minha história eu sempre tive envolvido com muita atividade física, né? Enfim, eu sou contramestre de capoeira, fiz capoeira há muito tempo. Mais uma novidade, capoeirista. Depois, mas isso aí foi até porque a minha rotina de trabalho, na hora que ela começou a me tirar e me deslocar demais, aí ela me dificultou bastante na capoeira. Mas aí depois eu fui pedalar, depois o tempo encurtou mais, aí eu fui correr. A questão toda, né, aí assim, tentando pegar o gancho que você está dizendo, é porque não é só uma válvula de escape, na verdade, é um equilíbrio muito grande. Porque o ritmo de vida de todo mundo hoje, né, enfim, da gente que faz negócio também não é diferente, é muito intenso, a gente é abarrotado de sempre, a gente gere pendências e demandas, né? E assim, as cabeças que gerem pendências e demandas, elas tendem a ser sobrecarregadas. Porque tá todo mundo sempre muito sobrecarregado, seja com um monte de mensagem no WhatsApp, tipo na hora que a gente encerrar aqui, eu vou abrir meu WhatsApp lá, vai entrar um mar de mensagem, né? Então na hora que você vai pegando essa rotina, algumas coisas são muito importantes, no meu ponto de vista, para poder te desligar, para te manter a sanidade, te manter o equilíbrio, até mesmo porque senão a capacidade de raciocínio ela se perde, né? Uma cabeça sobrecarregada, ela não consegue pensar direito e a gente toma a decisão errada e a decisão hoje em dia ela é cara. Não oxigênio, né? Hoje eu já tenho alguns parâmetros para processo seletivo quando é um cargo alto, que é um cargo de gestão, um diretor ou um gerente. Se for sedentário, ele tem que compensar muito no currículo e outras áreas. Legal você falar isso, que é até bom para os meninos entenderem que assim, o equilíbrio também é importante, né? Ele nem sempre é fácil. Não. Porque assim, por exemplo, hoje para manter o equilíbrio, se eu quiser deixar de ir para academia, eu quiser deixar de correr porque eu tenho uma pendência de trabalho, vai ser sempre. Todo dia você vai ter. Então é uma gestão, é um desafio. A gestão pessoal, ela é um desafio, né? Enfim, são os filhos, a carreira, né? Enfim, são os negócios e a atividade física. Eu voltei a viajar muito, né? E comecei a sentir quadril, porque excesso de atividade física desgastou quadril. Se não vai para musculação, é questão de saúde mesmo. Então, teve que entrar dentro do critério de prioridade. É um equilíbrio importante, muito importante. E mais que isso, da questão da saúde, que isso é inquestionável, a gente não precisa falar disso. Um ponto que eu vejo casando isso com a vida do executivo dentro da carreira é a disciplina. A gente não sabe o que veio primeiro, que você falou que você já fazia, então, esporte, né? Já fazia parte da sua vida. Já trouxe um histórico, Se essa disciplina te fez executivo, né? Te formou em carreira, ou se a vida de executivo te formou em forma de disciplina. A gente não vai saber aonde, mas eu vejo, assim, todas as pessoas que a gente pega ele vai colocar na caixinha do sucesso, eles são pessoas altamente disciplinadas. E com esporte de alta performance. Sim. Porque não é qualquer esporte, é sair debaixo do sol ou de chuva e correr na terra, no cascalho, e subir a montanha e depois descer a montanha. Corrida mesmo?
É corrida mesmo. Correndo mesmo, né? Porque na minha cabeça não cabe um negócio desse também. É corrida Porque, mesmo. assim, não é num jipinho, não é numa bike, não. Ela é corrida mesmo, de no pé. tênis, e aí de eles tênis, voltam, no quando sol. eles tiram a roupa, tipo, aqui tá branco, branco e aqui de sal, e aqui tá é. preto, e aí eles Verdade. viajam para umas montanhas. É um sim. estilo de vida mesmo, É. é lifestyle, não é um sem esporte dúvida. E pelo... onde você faz? Aqui na em região. Patos tem várias opções, né, de regiões para lá. Uberlândia também tem muita gente que corre de trail, apesar de Uberlândia ser Você é plano, mais né? plano, né? Acha pontos acidentados para poder correr. O pessoal de Uberlândia viaja muito, a gente viaja, provas, né? Vai Participa para de São competição, Paulo. você? Sim. Aí, Mas mais para participar mesmo, né? Mas participa de competição porque estimula rendimento, estimula disciplina, né? Ajuda a manter o foco. E Enfim, eu quero saber o quanto que importante. isso impacta na sua vida, nas decisões, enquanto executivo, enquanto empresa, enquanto gestor de pessoas. Olha, já tive períodos que eu diminuí o ritmo. Eu vou usar eles como exemplo porque eu acho que cabe. Assim, a consequência de diminuir o ritmo e perder em atividade física, em dedicação física, elas foram muito caras em vários aspectos, né? Assim, humor desequilibrado, tomada de decisão sobrecarregada demais, então pouco pensada, né? Se não tiver um tempo para desligar e voltar todas as peças pro ponto e você partir do ponto correto, acontece muito. Não, as consequências são muitas. Além de física mesmo, emocionais, né? Enfim, saúde, afeta a Recarrega as saúde. energias, né, de maneira geral. Sobrecarrega, não, sem dúvida, recarrega, é assim. É um repositor, e na verdade é um ciclo. Depois que você começa, e realmente a questão da disciplina disciplina é um negócio fundamental. Você quer sair de um lugar e ir para outro, Eu você acho tem que que ser pra tudo na vida disciplinado. da Para gente, tudo na né? vida, para tudo. Para tudo. É. Então, assim, você falou de disciplina, eu acho que a disciplina que eu trouxe dos esportes, que eu comecei lá atrás, quando eu fiz judô, era menino, né? E assim, os esportes trazem muito de disciplina, porque tem treinamento, repetição, você acostumar com repetição. Esse negócio que faz muita diferença, porque tem hora que é repetitivo, o nosso trabalho é repetitivo, você tem que lidar com o cansaço da repetição, né? Então, assim, a disciplina é fundamental. Eu acho que a disciplina na minha vida, de forma geral, ela me ajudou muito em todos os passos que eu dei. Fica a palavra, né? Abra a cabeça e coloca, a disciplina tem que pagar o preço. E vem junto disciplina. resiliência, né? Você cansou, você faz de novo. Você cansou, você faz de novo. Então, assim, na hora que você junta disciplina e resiliência, pouca coisa bate. Exato. Esses dias eu tava refletindo, eu tô numa fase que eu estou não querendo ir pra academia. Aí esses dias eu até rezei, né? Eu falei, gente, a motivação me abandonou. O que tem me acordado é a disciplina. Aí todo dia eu falo, gente, mas eu vou treinar quadríceps de novo. Não, mas hoje eu vou treinar peito de novo. E a Mas academia é o dia de repetitiva. treinar e pronto, acabou. Vai, calada, faz o que tem que ser feito e volta oxigenada. E faz diferença, que né? geralmente eu sou mais do que não reclama. Eu vou gostando. Mas ultimamente... E, tipo assim, não deve ter existido uma vez que você foi e que você saiu de lá arrependido Não. de ter ido. A dificuldade Nunca. é chegar, né? Não existe arrependimento no pós. Não ir e ficar arrependida é Nossa, normal, né? Não. Se eu não for, eu não me perdoo. Eu nunca arrependo. Mas eu vejo isso em comum das pessoas que eu tenho no meu contato, no meu dia a dia, diretores de empresa, donos, empresários. E eu vejo que esse é um denominador comum, a questão da disciplina e eles sempre fazerem um esporte de alta performance, que é outra coisa que está no meu radar. Eu não vou sair dessa vida sem praticar um esporte de alta performance. E até para academia ajuda, porque você vai para academia pensando no esporte, não só na musculação. Na musculação em si. Então ou vai ser um dia, quem sabe, uma corrida, quem sabe, uma pedalar, ou jiu-jitsu para puxar a sardinha pro lado do marido, né? Quem sabe? Mas eu não morro sem entrar no esporte, porque eu quero ter essa mentalidade de atleta. E pra gente ir caminhando aqui já pro final, Vlad, você teve um momento aí da sua carreira, você ficou 20 anos na DB, fez uma bela de uma carreira, deixou seu legado lá, e um dia você resolveu empreender? O que foi que aconteceu? Que coragem é essa? Sim, muita coragem, muita coragem.
Às vezes mais coragem que juízo. Mas tá dando tudo bom. Tá dando tudo bom, graças a Deus. Mas tem os intempéries. Na verdade, isso sempre me perseguiu um pouco. Eu sempre tive uma tendência empreendedora, né? E, enfim, isso foi caminhando, até que chegou num ponto da maturidade profissional mesmo, que eu achei que caberia tentar, por algumas questões de valores pessoais mesmo, né? Enfim, meus filhos estão crescendo, eu quero poder acompanhar isso um pouco, achei que ser dono do meu tempo era importante, né? E assim, a maturidade te leva para alguns caminhos. Tem vários grandes profissionais que construíram carreiras, enfim, exemplares, que continuaram dentro de grandes empresas, então não existe demérito nenhum nisso, né? Mas no meu caso foi isso mesmo. Quando eu saí e fui trocar, eu troquei de área, eu fiquei 20 anos dentro da genética, hoje eu tô vinculado à nutrição, né? Enfim, eu trabalho direto em parceria com a Cargill, que é mais uma multinacional que está na nossa área, né? Só reforçando a questão toda de que a gente conversou, desenvolvendo projetos e, enfim, tudo alavancou e está andando, está sendo construído, ainda é um pouco recente. De nutrição, né? De nutrição. São construções de projetos com os braços internos nutrição da empresa. Ainda para suíno? Animal, continuo na área de suinocultura. Tive também, meu empreendedorismo me levou para a área de postura, né? Para a área de avicultura também. Então, tem uma outra veiazinha de negócio aí também na área de postura, que é uma área também que eu fiquei apaixonado por ela, mas meu background, minha história está toda na suinocultura, né? Meu nome está construído na suinocultura. Onde que tem postura que é em Pará de Minas? Pará de Minas tem um pouco de postura mais forte. Pará de Minas é frango de corte. Gente, conta pro leigo o que é postura. Bom, postura é galinha. Galinha poedeira. Galinha poedeira. Não, eu tentei fazer todos os links. Postura, arte. Então, postura. É que às vezes a gente esquece. Isso aí já me falaram a mesma coisa e eu não aprendo. É isso. Dentro da avicultura é a produção de ovos, né? Pará de Minas é muito forte, tem postura, até mesmo por uma consequência da própria avicultura de corte, né? Que a gente chama de frango. Mas são áreas... A veterinária está regada de áreas muito especiais. Então é importante demais entender o que acho que a pessoa, o aluno, o estudante se identifica, porque para você fazer bem feito uma coisa, você tem que gostar do que você faz, e para você estar em paz com você mesmo, você tem que estar em paz com o que você toma a maioria do seu tempo. Tem que gostar do que faz, tem que ser resiliente, porque às vezes você vai lá e faz, não deu certo, não desiste, vai lá e faz de novo. Né? E assim, nós contamos a história aqui, mas... Tem muito tropeço, muita dificuldade, muito erro, entendeu? Até que chegasse no ponto que está chegando agora, né? Então, não, tem... A história contada parece bonita e vivida ela é bem mais difícil, tá? Mas o motivo também que a gente está aqui é para inspirar. Então, é bom saber que tem as pedras, mas saber também que existe a possibilidade de a gente chegar nesse lugar como executivo dentro de uma empresa, fazendo network, depois empreendendo, dentro da academia e fazendo mestrado. Sim. Existem as possibilidades e dá para chegar. Bom, para a gente ir para o final, Sandra, eu queria que você deixasse um recado para os alunos da graduação que estão aí com o pé no futuro. Se você pudesse deixar um recado para eles, o que você falaria? Bom, eu falo que a vida acadêmica, né, ela não é fácil, é difícil. Então, a gente tem muito aluno ali que ele trabalha, ganha salário mínimo para pagar o curso dele. Então, muitas das vezes ele não sobra para ele fazer um curso extra. Mas, assim, que a gente não deve desistir, né? Que a gente deve fazer, deve concluir e, dentro do possível, investir naquela área que você gosta, né? Se você tiver possibilidade, enquanto você estiver na graduação, invista. Se não, espera formar, né? E vai investindo. Mas o fato é que a gente não pode desistir, né? Nos primeiros obstáculos que vão aparecendo. Então, igual você falou ali, né? Ou às vezes você... circula o obstáculo, ou então você escala ele, mas você tem que passar por ele,
né, que chega lá, porque o futuro para o médico veterinário, ele é muito bom, né? Conforme eu falei, tem mais de 80 áreas aí para trabalhar. E o bom profissional, não falta emprego para ele, não falta trabalho para ele, não. Não falta, não. Vlad, você, pensando nas habilidades, nas competências, você que está aí em mercado e linkado com a Europa e com o mundo e com as multinacionais, quais são as habilidades que você acha que esse aluno, ou até mesmo recém-formado, quais são as habilidades que a gente precisa ter para chegar no mercado de trabalho hoje, preparado do jeito que vocês estão vendo aí hoje? Pensando, né, você formou já em 2001, você tem uma carreira para o mercado hoje. Quais são as habilidades que a gente precisa ter ou desenvolver? Tá, eu acho que as habilidades são muito, elas às vezes podem parecer muito pessoais, né? E as diferentes áreas talvez vão demandar focos um pouco diferentes. Mas eu acho que as habilidades principais que vão atender para qualquer direção que seja dada dentro da nossa área, é realmente importante, que a Sandra falou aqui, na hora que a gente pega alunos que não têm uma condição financeira legal e estão ali lutando, muitas vezes eles têm mais tendência a ter sucesso do que os outros, porque eles já partiram de uma vontade extrema para poder fazer. Então, primeiro, tenha vontade, né? Procure ser o mais competente que você pode ser. Não, acho que o padrão comparativo, apesar do mercado vai jogar isso na nossa cara, mas o padrão comparativo ele nem sempre é muito saudável. Então eu acho que essa é uma outra questão que deve ser levada em consideração. Tenha contato com a área que quer trabalhar para que você conheça a fundo se é aquilo que você quer, dá tempo de mudar, dá tempo de construir. Seja disciplinado e tenha resiliência, já que a gente falou dos dois. Que eu acho que isso aí, para qualquer direção que estiver buscando... Independente das 80 áreas, network, 80 áreas. Conhecimento técnico, a disciplina e a resiliência, você vai levar... E não só dentro da medicina veterinária, qualquer pessoa que... Para a vida, né? Para a vida, E para qualquer área. Bom, vocês viram que vocês vão falando e eu vou fazendo anotações, que o meu objetivo de estar aqui é aprendendo. Então, assim, para fazer um resumo geral... de todos os podcasts que a gente teve aqui, não teve nenhum que não trouxe a questão da conexão, do networking como um negócio importante. E a história do Vlad vem mostrando isso na prática, na íntegra, assim, de ponta a ponta, sempre teve um professor, teve um contato, uma conexão fora. Então, é um ponto importante. Eu, enquanto aluna, eu descobri isso tarde. Eu falo, alguém devia ter me contado isso antes. O quanto isso é importante. Eu só fui descobrir no mercado de trabalho. Então, já estamos falando aqui para vocês que esse ponto é importante. Começar antes de terminar, eu acho que também foi um diferencial. Você começou ali no 6º período, já foi tateando. Começou no operacional. Eu vejo que o aluno hoje ele sai muito iludido, do tipo que o curso superior vai colocar uma roupa adequada e vai trabalhar no ar-condicionado. Nem sempre é assim. A gente começa colocando o macacão e a botina branca. E até hoje eu faço isso, principalmente quando eu entro nas granjas. Então eu nunca entendi por que tem que tomar banho para entrar, tomar banho para sair, mas eu sigo fazendo do jeito que o veterinário pede para eu fazer. Que a gente tem uma ilusão que vai formar e vai ter um escritório, não é bem assim. E um outro ponto também que eu vejo dentro da sua história que fica como aprendizado para nós é o caminho que você foi fazendo, que você não se apegou. Entrou como gerente de produção, foi para pós-venda, foi para comercial, aí um dia abriu mão de uma história como executivo, que qualquer pessoa que a gente contasse ia falar, a gente sabe que o Vlad tá ficando doido. Mas eu escutei isso. Será que ele não deve estar bem? Deve ser essas corridas na montanha, que tá tirando esse calor, né? Que tá tirando o oxigênio da cabeça dele. E aí foi pra aventura de empreender, que eu também falo assim, que a gente tem carreira até o dia que a gente escolhe ser pagador de imposto. Empreendedor não tem carreira. A gente faz a carreira para os outros, a gente abre caminho para que outras pessoas façam a carreira, mas o dono da empresa não tem mais carreira, então ela se encerrou final de semana. Ela se encerrou ali naquele dia, mas somos felizes. Somos felizes. Também empreendendo, porque tem um propósito em cima disso.
E aí, então, a história vai se casando com a conexão com esse network que a gente precisa fazer. Tem que estudar, tem que pagar o preço. É 1h30 de inglês. Eu vou com esse recado no bolso. Sim. Vou parar com essa historinha Sim. de 20 minutinhos por Mas dia. a rotina é importante, a frequência, né? Rotina, disciplina, e aí a gente Sim. cai tudo na mesma. Então, encerramos com chave de ouro, com uma bela de uma história de um médico veterinário. Obrigado. Que é médico veterinário, mas tem MBA em finanças. Então, não fez... Isso foi outra que não fez parecia um peixe olhos. fora d'água quando eu fiz, é verdade. Mas olha que fez sentido. Fez demais, não? Que fez todo sentido hoje. E pra gente não fechar a cabeça em relação a isso. de forma Mas eu nenhuma. fiz veterinário, então eu não vou estudar finanças. Vai sim, porque você precisa. Não sou Tudo precisa vendedor. de finanças. Vai No sim. nosso currículo tem administração rural, tem É. economia, tem Tudo tudo precisa de dentro da finanças. veterinária. não Marketing agora. Não tem que bater o pé e falar, mas eu vim para cuidar de cavalo, eu quero aprender sobre suíno, eu quero aprender sobre postura, que também aprendi aqui agora. Não, tem que saber vender, tem que saber sobre finanças, administração, Sim, importante. gestão de pessoas também, que você Sim, comentou bastante. Sim. Então é muita coisa, a jornada ela é longa, mas Muita coisa para aprender, Mas dá sem certo. dúvida. Vlad, obrigada pelo seu tempo. Eu te agradeço, Andressa. Vou embora Muito obrigado pelo com convite. muitos insights. Tá, estou à disposição. Sandra, obrigado também. Obrigada a você, foi bonita história. Obrigada, Sandra, pelo tempo. Obrigada. E nós estamos no YouTube, no Spotify, em todas as plataformas.